Graça e paz da parte do Senhor Jesus, meus queridos, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa te abençoar de uma forma especial, a sua casa, a sua família, e que as bênçãos do céu possam ser derramadas sobre a vida de cada um de vocês, nesse dia abençoado, que o Senhor Deus nos concede a oportunidade para nós ouvirmos a preciosa palavra mais uma vez. Essa palavra que gera no nosso coração a esperança. Essa palavra que nos alimenta, que nos sustenta para nós vencermos as adversidades da vida. É bem verdade, meus queridos, que muitos têm passado por problemas difíceis e alguns não estão suportando as adversidades e voltando para trás. Outros desanimando porque têm lutado e não têm alcançado o resultado. Mas o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração, que eu tenho a certeza que vai ser conforto, refrigera para a sua alma. E você vai entender que Deus sempre está no controle de tudo. Por mais, meus queridos, que em alguns momentos nós pensamos que estamos sozinhos, que Deus não está nos vendo. Eu sei que passa na nossa mente, no nosso coração, diante das circunstâncias da vida, que nós pensamos que Deus nos desamparou, porque a luta é tão grande que a nossa força vai se desfalecendo. Mas saiba que Deus não desampara nenhum dos teus. Ele sempre vai estar no controle. Ele sempre vai estar na administração dessa provação que você está passando. Eu quero lhe convidar nesse momento para você ouvir essa história do rei Josafá, que está no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 20, porque essa palavra vai ser esperança para a sua vida em meio à tempestade que você está enfrentando. Porque a Bíblia diz que os filhos de Amon e os moabitas e da montanha de Seir, eles unem a sua força em uma estratégia para pelejar, para lutar contra o rei Josafá, que estava passando um período sossegado no seu reinado, sem esperar, meus irmãos, esta guerra que se levanta contra a vida dele. Mas alguns vieram dar aviso a Josafá dizendo: uma grande multidão vem contra ti, da além do mar. E a Bíblia diz que quando Josafá ouve aquela notícia, o seu coração ficou com medo, ele temeu. É bem verdade, irmãos, que quando nós passamos por uma situação difícil, que nós não estamos esperando, e chega de repente, o primeiro sentimento que entra no nosso coração é o medo. O medo de enfrentar um problema desconhecido, ou um problema que nos vem de surpresa, sem nós estarmos preparados, sem ter recurso, sem ter auxílio, sem ter um braço para nos ajudar. E veio contra Josafá essa notícia, e ele ficou com medo. Só que ele não deixou o medo tomar conta do seu coração, porque a Bíblia diz que ele se colocou a buscar o Senhor. Ele abriu o seu coração para buscar o Senhor. Porque, meus amados, há momento na nossa vida que ninguém pode fazer nada para nos ajudar. Você procura ajuda, ninguém te ouve. Você procura uma mão estendida para você e não encontra.
porque há momento que Deus te chama num particular e é preciso você enfrentar esse problema e sair vencedor. E Josafá, ele tem uma atitude, e a atitude certa. Porque, meus queridos, muitas vezes nós enfrentamos problemas e nós também temos atitude, só que a atitude errada. E diante de qualquer problema, a nossa atitude precisa ser certa. A nossa atitude precisa ser direcionada por Deus. E Ele tem a atitude certa, buscar o Senhor. Sabe por que Josafá se coloca a buscar a Deus? Porque ele sabia que só Deus podia resolver aquele problema dele. Só o Senhor podia agir na causa dele. E há momento na nossa vida que é desta maneira. Tem coisas, tem problemas que só Deus tem o poder para resolver. E ele entra nessa guerra, mas não com arma, não com espada e nem com escudo, mas ele entra em oração, em adoração a Deus. E ele convida todo o povo para buscar a presença de Deus em oração e jejum. E a Bíblia diz que todos que estavam com ele se reuniu no mesmo propósito. Eu acho isso lindo, meus irmãos, porque quando nós se unirmos dentro da nossa casa, na nossa família, na igreja, no mesmo propósito, o Senhor Deus, Ele atende a oração e responde o clamor do povo. Eu quero trazer aqui à sua memória Atos capítulo 12, que o rei Herodes mandou passar Tiago a espada e mandou prender o apóstolo Pedro para que depois da festa dos asmos também o matasse. Mas a igreja se reuniu na casa da irmã Maria, a Bíblia diz, em um só propósito. E eu creio que a oração da igreja era essa: Senhor, salta Pedro. A igreja não podia ir aonde Pedro estava preso, mas a oração da igreja podia chegar ao céu. E o céu podia ir aonde o apóstolo Pedro estava preso. E quando a igreja clamava, o céu se abriu. E o anjo foi enviado naquela prisão, quebrando os cadeados e os ferrolhos e libertando o apóstolo Pedro. Entenda bem que quando nós se colocamos a orar, ainda que nós não temos a capacidade de resolver o problema, mas o Deus que nós clamamos e pedimos socorro, Ele envia o auxílio para fazer aquilo que eu não posso e nem você pode, para entrar aonde nós não podemos entrar e realizar aquilo que nós não temos condições de fazer. O segredo da vitória: colocar-se a buscar a presença de Deus. E eles começam a clamar a Deus. E Josafá, ele abre o teu coração. Ó Deus dos céus, Tu que é o dominador de toda a terra, e diante de Ti não há força e nem poder maior do que o Senhor. E ele diz: em nós não há força contra esta grande multidão que está vindo, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Uma oração simples, mas uma oração que alcança o céu. Josafá, meus queridos, ele se humilha diante de Deus. Ele, como rei, ele se coloca como pequeno diante de Deus. Ele diz que em nós não há força, e é verdade. Em meio às lutas da vida que nós enfrentamos,
há momento que nós não temos força, que de tanto lutar, a gente perde a força, perde o ânimo, perde o vigor. E ele continua dizendo, e nós não sabemos o que fazer. Meu irmão, pode ser que você se encontre desse jeito agora, não sabendo o que fazer, diante desse problema que está sobre a tua vida. Você já tentou de tudo, já bateu em todas as portas, e você fecha os teus olhos e começa a pensar, eu não sei o que fazer, já tentei de tudo, não há mais nada que eu possa fazer. E foi isso que Josafá expressou diante de Deus. Mas os nossos olhos estão postos em ti. E aqui ele declara sua confiança. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu não tenho força, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E os nossos olhos estão voltados para ti. Nós vamos aguardar a tua resposta. A nossa resposta vai vir do céu, Josafá estava dizendo. É melhor esperar em Deus. É melhor esperar em Deus, meus irmãos. Diante de um problema que você não sabe o que fazer, a melhor atitude que você possa ter é esperar em Deus. Ele sempre vai te dar uma resposta. E quando Josafá acaba de orar juntamente com todo o povo, a Bíblia diz que Deus, irmãos, levanta um profeta no meio deles, por nome Jaciel, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E ele diz assim, diz o Senhor, não temais nem vos assusteis contra essa grande multidão que está vindo, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. Acalma o teu coração, não se assusta, não temas, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. É Ele que peleja por ti, é Ele que luta por você, é Ele que dá a última palavra. A peleja não é nossa, senão de Deus. É Ele que peleja ao nosso favor. É Ele que guerreia. Ele sabe a maneira certa de lutar as nossas batalhas. Ele tem a estratégia infalível. E quando, meus irmãos, nós confiamos em Deus, entregamos na mão dele, esperamos a resposta dele, você pode ter a certeza, não vai ser no seu tempo, mas vai acontecer, e a vitória é certa. E Josafá, quando ouve aquelas palavras, ele descansa o teu coração, e ele começa a se organizar para ir para a guerra ao amanhecer. E ele convida e convoca todo o seu exército. E eles vão, meus irmãos, para a guerra. Mas Josafá lhe pede conselho aos anciões, a estratégia como que eles iam lutar aquela guerra. E alguém dá um conselho a Josafá. Na frente do exército, você vai colocar os levitas, e eles vão ir adorando a Deus na frente do exército, com tambores, pandeiro, harpa, todo tipo de instrumento que existia naquela época. E os levitas, meus irmãos, eles foram na frente do exército adorando a Deus. Esta é a maior e a melhor estratégia para você vencer uma guerra, adorando a Deus, porque o seu inimigo vai ficar confundido, ele vai ver você passando por uma luta, enfrentando uma tempestade,
e ao mesmo tempo adorando, glorificando a Deus. Ele não vai entender nada, porque aos olhos dele ele vai pensar que está te parando, te ferindo, parando o seu ministério, a sua vida, a sua família. E você está adorando, e ele vai ficar confuso sem entender nada. E essa é a melhor estratégia de guerra: adorar. Aquele que adora tem vitória, aquele que adora vence. Passa pela tua luta adorando. Eu sei que é difícil, falando aqui para você até parece ser fácil, mas essa é a melhor estratégia que nós temos, não existe outra estratégia. É a adoração. A adoração abre porta, a adoração ela cura, a adoração ela move o céu ao nosso favor. E eles vão adorando a Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam adorando, Deus, irmãos, começou a confundir a mente dos seus inimigos. E os filhos de Moabe e Amon começam a guerrear contra os da montanha de Seir. E eles vão guerreando um contra o outro e matando um ao outro, porque Deus confundiu a mente do inimigo enquanto o povo estava adorando. E o atalaia, ele vem dar notícia a Josafá, que quando, meus irmãos, ele olhou para o campo, ele viu apenas corpos no chão. E Josafá, ele vai para a guerra, mas ele não vai para lutar. Ele vai apenas para pegar o despojo, a riqueza, o tesouro, a fazenda daqueles irmãos que tinham se morrido na peleja. E a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias só recolhendo prata, ouro, tudo que tinha de valor naquele campo de batalha. A luta de Josafá, a guerra que ele enfrentou, foi, meus irmãos, buscando todo o despojo. 3 dias só pegando bênção, 3 dias de vitória, 3 dias só recolhendo as bênçãos que veio até a sua mão, por causa da adoração. Quem adora tem vitória, quem adora o céu se abre para ele. A adoração ela move o coração do Senhor Jesus Cristo e ele peleja ao nosso favor. E eu quero aqui encerrar dizendo ao teu coração: essa guerra não é vossa, senão do nosso Deus. Deixa ele fazer, deixa ele trabalhar, deixa ele agir da maneira dele, no tempo dele. Só adora. Passa adorando. Enquanto você adora, ele age. Enquanto você adora, ele trabalha. Enquanto você adora, ele vai operando milagre na sua vida e a bênção está chegando nas tuas mãos, porque ele é fiel. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém.